no livro de Hebreus, no capítulo de número 4. Glória a Jesus. Eu louvo a Deus pela oportunidade que o pastor nos concedeu de estarmos hoje ministrando a palavra do Senhor. E a palavra do Senhor é linda. Como eu amo a palavra. Obrigado, pastor. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e o 13. Hebreus, capítulo 4, versículo 12 e o 13. Todos acharam? Amém? Vamos ler. Eu vou ler o versículo, vocês por gentileza repetem, o 12 e o 13. Diz assim a palavra do Senhor: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Repitam. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. A igreja. Amém? Sente glorificando a Deus nessa noite. Louvado seja Deus. Amados irmãos, a mensagem desta noite, a palavra de Deus, enquanto eu orava, eu pedi ao Senhor a direção, um direcionamento. Obrigado. E Deus foi tão penetrante quando Ele disse e me deu esse versículo sobre a palavra de Deus. O poder da palavra de Deus, a eficácia da palavra de Deus. Sobre isso nós vamos falar, meditando em algumas passagens bíblicas. O poder e a eficácia. A Bíblia diz, nós acabamos de ler, irmãos, que a palavra de Deus é viva e eficaz. Amados, vocês devem saber, e se nunca souberam, vão saber agora, porque durante os séculos e séculos, a palavra de Deus foi perseguida. A palavra de Deus tentaram destruir ela em vários momentos da humanidade. Você deve saber que a igreja foi perseguida, a igreja foi tomada ali para poder destruir, mas eles, para destruírem a igreja, eles tinham que acabar com a palavra. Escute bem, tinham que acabar com a palavra. Países comunistas, países socialistas, países que têm a cortina de ferro, que perseguiram e perseguem ainda hoje os cristãos, são países que proíbem a palavra. Mas ora bolas, é apenas um livro, sim ou não? É um livro, mas não é apenas um livro. É um livro que é vivo. Preste atenção. Muita gente, muitos crentes até, não conhecem e não participam e não têm a experiência de ter a palavra de Deus viva e eficaz na sua vida. Preste atenção. Muitos não leem mais, não compartilham mais, não gostam. Não, quando eu estiver na igreja eu ouço a palavra, está tudo bem. Deixa eu te dizer que a palavra de Deus, ela é viva e ela traz vida para nós e ela fala conosco. Ainda que você pense, Deus vai falar comigo através de um profeta, Deus vai falar comigo através de uma mensagem que alguém vai pregar, mas deixa eu te dizer, Deus vai falar mais contigo quando tu abrir a tua Bíblia e começar a ler ela. Você crê nisso nessa noite?
Quando você abre a sua Bíblia e começa a ler e crer nela, Deus vai falar com você. Isso é uma realidade latente para todo cristão, todo servo de Deus. Abra a sua Bíblia e leia. Eu tenho um problema, eu costumo dizer sempre, a Bíblia é o manual de instrução do ser humano. Está com problema? Está na Bíblia. Quer uma solução? Está na Bíblia. Está acontecendo algo que você não sabe o que fazer? Está na Bíblia. Busque ao Senhor e leia a Bíblia, leia a palavra, porque ela vai te trazer vida, vai te trazer a solução, vai ser eficaz. E como ela é viva, ela é dinâmica, ela faz acontecer. Você acredita nisso? Ela faz acontecer, ela resolve situações que você nem imagina. Coisa simples até, você pensa, onde eu vou achar a solução para isso? Por que eu estou passando por isso? Deixa eu te contar uma. E eu gosto de contar minhas experiências, os irmãos já sabem disso. Abre sua Bíblia aí, 2 Timóteo. Capítulo 1, versículo 3 em diante. Eu entrei na Marinha em 1992, Escola de Aprendizes de Marinheiro de Santa Catarina. Naquele tempo não tinha internet, naquele tempo não tinha celular, naquele tempo a gente só se comunicava por cartas. Lembra disso? 1992, talvez tenha gente que nem nasceu aqui, né? 1992. Não tinha, o único meio de correspondermos com amigos, familiares e pessoas era por meio de cartas, telegrama. Eu sentia muita ausência da família, porque era um regime de internato. Escute bem, só saía os fins de semana. Eu tinha colegas que recebiam por semana, 30 a 40 cartas, pastora. E eu ficava vendo os colegas, e eu ficava triste. Por quê? Porque ninguém escrevia para mim, minha família não escrevia para mim, não era costume escrever. Minha mãe morava aqui em Brasília e meu pai morava no Mato Grosso do Sul. Às vezes eu conseguia fazer ligações, a gente fazia ligações no fim de semana, e eu pedia para uma tia minha, uma prima, amigas minhas, para, por favor, me escreva uma carta. Que eu vejo os colegas receberem uma carta, eu tinha aquela necessidade. Eu vejo os colegas receberem 30 cartas, 20 cartas, um monte de cartas. Mas ninguém me escreve, eu não recebo nada. E eu ficava com aquilo muito triste no coração. E eu, lá na escola de aprendizes, eu me reconciliei com o Senhor. Eu estava afastado. E eu me reconciliei lá dentro. Amém. Teve um dia um trabalho que vocês devem conhecer, o trabalho dos Gideões Internacionais, aqueles livrinhos azuis do Novo Testamento. Quem conhece aqueles livrinhos azuis aqui? Conhece? Muito bem. E naquele dia, irmãos, tiveram lá, deram os livrinhos, cada um pegou. Era a palavra de Deus, a palavra viva e eficaz. E deram esse livrinho. Neste dia foi dia de receber cartas. Cadê a minha carta? Os colegas, todo mundo feliz, recebendo carta, fim de semana, 30 cartas, 20 cartas, 10 cartas, 2 cartas e tal. Eu nenhumazinha eu recebia, umazinha. Eu só queria umazinha, irmão. Queria umazinha só para ficar feliz. Falei, alguém lembrou de mim. E eu, muito triste naquele dia, eu peguei este livrinho, a palavra de Deus, o Novo Testamento, e eu fui para o trapiche. O trapiche é um cais, onde os barquinhos que nós remávamos, eles ficavam atracados para a gente fazer o treinamento durante a semana. E naquele dia, eu fui para lá e tinha uma escadinha. Nessa escadinha eu desci e aí ficava escondidinho ali, ninguém te via. Quem vinha de fora não conseguia te ver. Só quem estava lá no meio do mar para vir para cá, porque o navio, os barquinhos ficavam ali atracados. E eu, para que ninguém me veja, eu estava tão triste, eu falei, vou sentar aqui um pouquinho, vou ficar aqui. Os colegas tudo lendo as cartas, alegres, felizes, contentes. E eu peguei então o Novo Testamento. Mas antes de abrir ele para ler, eu orei ao Senhor, Senhor, eu não recebo carta de ninguém, eu lembro até hoje. Senhor, fala comigo, Senhor. Fala comigo. Fala comigo através da sua palavra, Senhor.
E eu abri a Bíblia, orei assim e fui abrir a Bíblia e caiu nesse texto. Acompanhe comigo. Segunda Epístola de Timóteo, capítulo 1, versículo 3. E eu comecei a ler. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo, com uma consciência pura, de que sem cessar faço memória de ti nas minhas orações, noite e dia. E eu já comecei a ficar feliz. Eu falei, Senhor, o Senhor está se lembrando de mim? Ele faz memória de mim? Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas, para me encher de gozo. Quando eu li esse trecho, lembrando-me das suas lágrimas, aí eu comecei a chorar. Eu falei, Senhor, obrigado, o Senhor está falando comigo. Obrigado, o Senhor está falando comigo. A palavra de Deus é viva e eficaz. Prossiga mais um versículo e você vai ver como Deus fala conosco. Trazendo à memória a fé não fingida que em ti há, a qual habitou primeiro em tua avó Loide e em tua mãe Eunice, e estou certo de que também habita em ti. Quando eu li esse versículo, irmãos, eu desabei. Sabe qual é o nome da minha mãe? Eunice. Quando eu li esse versículo, e até hoje eu me emociono, porque eu vi que Deus estava falando comigo, que Ele traz para mim, trouxe para Ele a memória, as minhas lágrimas, para encher de gozo, e diz que trazendo a memória de uma fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Loide e depois na sua mãe Eunice. Irmãos, eu desabei a chorar, eu comecei a glorificar a Deus, e Deus me visitou ali naquele trapiche, só eu e Deus. Deus não se esquece de nós. A palavra de Deus é viva e eficaz, ela é dinâmica. Essa carta foi escrita há mais de 2000 anos, mas ela continua viva, eficaz, dinâmica. Aleluia, louvado seja Deus. Ela fala conosco e pode falar com você. Falou comigo naquele dia. Então, é uma palavra que, como ela é viva e eficaz, e ela produz vida cristã, uma vida verdadeira, o que acontece? Ela trouxe muitos inimigos, muitas pessoas quiseram destruir a Bíblia no decorrer dos séculos. Eu lembro de um vídeo que eu assisti, vários vídeos até, da China comunista. Eles são perseguidos. E, irmãos, é a coisa mais linda. Eu vi a coisa mais linda que me emocionou uma vez, foi quando chegou para eles folhas da Bíblia. Aleluia. Eles escondidos nos subterrâneos, e chegaram folhas da Bíblia. Irmãos, que coisa linda. Eles pegaram as folhas da Bíblia e começaram a beijar, a chorar e a glorificar a Deus por uma página da Bíblia. Porque a Bíblia ela é viva, porque a palavra de Deus traz vida para eles, traz vida para nós. Uma paginazinha, uma folha da Bíblia, eles choravam, eles glorificavam a Deus, porque chegou para eles a palavra de Deus. Você crê nisso nessa noite? A palavra de Deus é viva e eficaz. Existe um filme interessante, eu não sei, você já deve ter visto, chamado, não sei se alguém já assistiu, O Livro de Eli. Quem já assistiu esse filme aqui? Quem já assistiu está entendendo o que eu estou falando. Qual é a mensagem final deste filme? Você lembra? O Livro de Eli. Quem não assistiu, eu não vou dar spoiler. Vai lá e assiste, é interessante, é um filme de ação, Denzel Washington, tal, um monte de gente bacana. Mas ele tem uma mensagem lá no final do filme, muito interessante. Porque a perseguição contra a palavra, ela traz mudanças em toda a humanidade. A humanidade foi modificada pela palavra de Deus. E você quer ver uma coisa? Ela é viva e eficaz. Viva e eficaz. Vamos ler aqui Tiago, capítulo de número 1. E ela produz vida e produz resultados.
Quem já leu a Epístola de Tiago toda? Quem já leu, independentemente de hoje? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Epístola de Tiago. A Epístola de Tiago, eu amo a Epístola de Tiago. Foi uma das que eu mais li e é uma epístola prática, de vida cristã. É interessantíssimo a Epístola de Tiago. Quem nunca leu toda, aproveite, depois desse culto de hoje, chegar em casa. Elas são só 5 capítulos. Leia lá. Entre vários outros livros da Bíblia, a Epístola de Tiago nos traz grandes lições. Mas eu queria falar a respeito do que é o efeito da palavra. E que há 2000 anos atrás ela falava e ainda hoje ela fala. Tiago, capítulo 1, versículo 19 ao 27. Sabeis isto, meus amados irmãos, mas todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. É a palavra de Deus falando já lá atrás. E ela é eficaz hoje. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Pelo que, rejeitando toda imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. Recebei o quê? Recebei o quê? Está aqui? Não está. Recebeis com mansidão Vamos de novo. Recebeis com mansidão Muito obrigado. Em vós enxertada. Ou seja, ela foi colocada dentro de você, crente. Por isso você está aqui essa noite. Você está aqui essa noite porque um dia a palavra penetrou na sua vida, no seu coração, e ela está pronta para salvar a vossa alma. Você entende isso? Começa a entender isso nessa noite mais um pouco. De acordo com a mansidão, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. 22. E sede cumpridores da palavra. Cumpridores da palavra. Ela já foi enxertada, agora você tem que cumprir ela. Não somente ouvintes. Não é só para ouvir o que eu estou falando. É para você botar em prática aquilo que a palavra está te ensinando. Esse texto tem 2000 anos e ele é vivo e eficaz ainda hoje para mim e para você. Amém? Enganando-vos, não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque se você só é ouvinte, qualquer um te leva no papo. Qualquer um te leva, fácil. Agora, se você tem a palavra de Deus enxertada, se você tem um conhecimento da palavra de Deus, ninguém vai enganar você, ninguém vai levar você, ninguém. Porque você tem um conhecimento da palavra. Está bombando aí, vários vídeos. Tem pastor a rodo hoje em dia, desculpa o termo. É muita gente. E tem profetas, mulheres, homens, tal, que falam um monte de coisa. E às vezes é uma coisa bem legal, bem bacana, mas não é o que está escrito verdadeiramente na palavra. Agora, se você tem um conhecimento da palavra, ninguém leva você, ninguém. Versículo 23. Porque se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao varão que contempla ao espelho o seu rosto natural. Preste atenção na comparação. Porque se contempla a si mesmo e se foi, e logo se esqueceu de como era. Porque quem não pratica como espelho, você olhar no espelho, você está se vendo ali. Você está vendo o seu defeito, está vendo que tem que pentear o cabelo, está vendo o que tem que fazer. Naquele momento, no momento que você sai da frente do espelho, você não lembra mais como é, aqui que estava, tem que voltar no espelho de novo para ver. Então, aquele que é apenas ouvinte e não praticante, é semelhante a esse homem na frente do espelho. Porque quando sai da frente, acabou. Em outras palavras, vamos trocar em miúdos. Eu só sou crente quando eu estou na igreja. Aí eu cumpro a palavra.
Eu saí da presença da palavra, eu já faço tudo que me deixarem levar a fazer, eu faço e sou levado por qualquer vento de doutrina, sou levado por qualquer ação e atitude, sou levado pelo meu coração, sou levado por qualquer coisa. E o pecado, o diabo, às vezes abraça essa pessoa. Por quê? Porque só é ouvinte aqui, mas não é praticante lá. Você entende isso essa noite? Amém? Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, e nisso persevera, e eu estou fazendo uso da palavra, vou fazer mais da palavra, porque a palavra é viva e eficaz, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. Se alguém entre vós cuida ser religioso, e não refreia a sua língua, antes engana o seu coração, a religião deste é vã. E aqui vai mais uma lição. De uma outra oportunidade eu estive falando sobre o poder da língua, sobre o poder e a ação da língua. E ele fala aqui, aquele que cuida ser religioso e não refreia a sua língua. Ele dá uma orientação, mas é a palavra que está dando essa orientação. Irmãos, se nós não tivéssemos a palavra de Deus, nós nunca saberíamos determinadas situações e determinadas posições, como agir, como viver, como nos comportar, como nos conduzir diante do povo e diante de Deus. Mas glória a Deus que nós temos a palavra para nos guiar. A religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Mais uma orientação dada porque ela é viva e eficaz. Mudou alguma coisa em 2000 anos? Não mudou. Não mudou. Tem gente, misericórdia. Eu ouvi o camarada, e vocês já devem ter ouvido, uma autoridade dizer que a Bíblia tem que ser atualizada. Quem ouviu isso aí? Você já sabe quem falou isso, não sabe? A Bíblia tem que ser atualizada. Vamos atualizar a Bíblia. Jesus, a Bíblia é atual há 2000 anos. Não muda. Quem quer atualizar a Bíblia, meu irmão? Existe a Bíblia na linguagem de hoje, beleza. Algumas situações que não pode perder o sentido da palavra, são traduções, não são atualizações, é diferente. Vamos atualizar a Bíblia, vamos tirar esse negócio de que o homossexualismo é pecado. Vamos tirar isso da Bíblia, gente. Não tem nada disso não, Deus é amor. Deus é amor. Esse negócio que homossexualismo é pecado, sai fora disso. Vamos atualizar a palavra. Sangue de Jesus tem poder, né? E querem muitas vezes contorcer a Bíblia. Você se lembra quem fez isso, não lembra? Quem foi que fez isso? Aonde? A filha do pastor não vale. A serpente lá no Éden, ela fez isso com a Eva. Distorceu a palavra de Deus, a palavra que Deus havia dito. Ela chegou e distorceu e levou Eva, no papo. Por que ele não foi em Adão? Sabia que com Adão não ia dar certo, não. Mas com a Eva desligadinha, tadinha, a bichinha, desligada que só, né? Foi a serpente, vem cá, Eva. Deus falou, foi isso aqui, ó. Se você comer, você vai ficar igual a ele, conhecedora do bem, do mal, tal. Não foi isso que Deus disse. Foi isso não. Mas ela levou ela no papo. Assim como tem muita gente que é levada no papo. É necessário você estar sempre abalizado, alicerçado na verdadeira palavra de Deus. É necessário. É necessário. Aleluia. Outro texto, irmãos, Tiago. E eu vou voltar um pouquinho. Versículo 12 ao 18. Você está com a sua Bíblia? Eu gosto muito que vocês acompanhem na palavra.
Tiago 1, versículo 12 e 18. Diz assim: bem-aventurado o varão que, olha só, que sofre a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Versículo 13: ninguém sendo tentado, diga, de Deus sou tentado, porque Deus não pode ser tentado pelo mal, e a ninguém tenta. Mas cada um é tentado, e quando atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Cansei de ver crente. O camarada cai, vai para a bagaceira, e que não sei o quê. Pastor, eu fui tentado, eu não resisti à tentação, eu não consegui, eu não tive força para resistir. Preste atenção. Isso é uma desculpa muito esfarrapada para quem não lê Bíblia. Mas quando você conhece a palavra de Deus, você sabe, você entende que você não é tentado por Deus. Primeiro ponto. Segundo, cada um que é tentado, diz a Bíblia, quando é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. O que é isso? Os seus próprios desejos carnais. Entende isso nessa noite, irmãos? Entende? A pessoa é atraída e cai por causa dos seus desejos interiores, carnais. O seu desejo. Não, Deus não tem nada. Às vezes, nem o diabo às vezes tem nada a ver com isso. É o seu desejo carnal. E a Bíblia diz que é atraído e engodado pela sua própria concupiscência. Aí cabe você o quê? Depois, havendo a concupiscência concebido, ou seja, os desejos carnais, uma vez que eles são aflorados e colocados para fora, a pessoa peca. Ok? A pessoa peca. Dá à luz o pecado. E o pecado sendo consumado, gera a morte. Por quê? O desejo carnal. Irmãos, olha aqui bem para mim. Todos nós somos seres humanos iguais. Eu não sou melhor do que você. Você não é melhor que eu. Não é melhor que o pastor não é melhor do que ninguém. Nem Elias, a Bíblia diz que ele foi melhor do que ninguém. Nem Elias, o grande profeta. Todos nós temos as nossas mazelas, as nossas concupiscências. Mas, o que é? Não erreis, meus amados irmãos. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em que não há mudança nem sombra de variação. Segundo a sua vontade, Ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como primícias das suas criaturas. Aí depois vem, todo homem seja pronto para ouvir e tal. Não se engane. Não queira ser super crente. Você não vai conseguir sozinho. Resistir ao diabo pela fé. Ele fugirá de vós. Os nossos 3 grandes inimigos que eu sempre gosto de citar. Primeiro, o diabo. O diabo, resistir ao diabo pela fé e ele fugirá de vós. Segundo grande inimigo, o mundo. Como é que vencemos o mundo? Esta é a vitória que vence o mundo. A vossa fé. A vossa fé. Terceiro inimigo, a nossa carne. E quando fala da carne, ele fala o seguinte: fugir dos desejos da mocidade, fugir da aparência do mal. O que a Bíblia nos relata é que, com relação a nós mesmos, a nossa carne, nós temos que fugir. Não vem querer dar uma de super crente, não. Foge, sai fora, não dê brecha, não dê oportunidade à carne para ela agir na sua vida. Por quê? Porque todos nós temos momentos, temos na nossa vida situações que podem vir a nos tentar. Agora, o seu desejo cabe a você dominá-lo. O seu desejo cabe a você dominá-lo. Deus não vai interferir nisso.
O diabo vai até querer tentar, mas a decisão é tua. Amém? A decisão é sua, é você quem decide. Depois não vai botar culpa em fulano, botar culpa em ciclano, botar culpa em beltrano, não. Não vai não, que não vai colar. É você quem decidiu. Você que quis. Amém? Nós somos tentados, irmãos. Somos tentados. E muitas vezes o inimigo vem tentar nas áreas mais frágeis, mais fracas da nossa vida. Da nossa vida. Ele sabe onde é o ponto fraco de cada um de nós. Ele nos conhece desde o dia que a gente nasceu. Você acredita nisso? Assim como Deus. E à medida que nós vamos crescendo, vamos amadurecendo, vamos nos formando, se estivermos na presença do Senhor, alicerçados na palavra de Deus, como estamos aprendendo aqui hoje, o inimigo não vai chegar perto. E nós vamos resistir a ele. A ele nós podemos resistir. Mas na hora que a carne canta, meu irmão, na hora que a carne começa a tremer, e você vai sentir até um calafrio, o pecado pertinho de você, sente aquela coisa, foge, corre, sai fora, se manda. Amém? Eu tenho o maior pé atrás com super crente. Cansei de ver super crente, no final das contas, ser uma grande decepção. Conheço um super crente da família. Aqui eu posso dizer que primo da minha mulher, super crente, família toda, camisa até aqui, gola, todo fechado, todo amarrado, né, nega? Cara, não visitava a família porque era crente demais. Aí não ia ver nem a família, porque era crente demais. Tá doido? Ô homem crente. Caiu numa rede com a mocinha, na varanda de casa, o super crente. Esse foi um. Aí depois a vida só se desengrolou. Vi outro. Sobrinho de um grande... Eu vou falar, desculpa, eu vou falar aqui porque a Bíblia até fala de pecado, pecadores. Aí vi outro. Pastor, para de julgar os outros, tá? Não é isso que eu estou falando, não. Estou mostrando para você que super crente tem que ter muito cuidado. Quem se acha super crente? Sobrinho do presidente do campo, homem de Deus, radicalzão daqueles fera radical, tá. Um belo dia, numa santa ceia, uma irmã, o marido recém-convertido, na igreja viu esse rapaz, esse homem, dando uma palavra, tal. Ele falou, eu conheço ele. Falou para a mulher, eu conheço ele. Da onde você conhece ele? Lá da cidade tal, da cidade vizinha. Ué, mas ele mora aqui. Não. Inclusive ele é casado com uma moça, tem 2 filhas, 2 filhos, tal, assim. Ela falou, o quê? Não é ele não. Ele é casado aqui, tem uma filhinha. Não, todo dia ele vai lá às 7 horas da manhã, levar as crianças na escola e depois vai para o trabalho. Eu vejo ele lá todo dia. Aí foram investigar, o cara tinha uma outra família. Né, nego? Uma outra família. Aquele confrontou, descobriram, foi um arruaça, tal. Super crente. Aí daqui a pouco vem super crente falar profetada para mim. Varão, cuidado com isso, com aquilo outro, tá? Beleza. Perfeito. Daqui a pouco tu vai ver a pessoa desengrolada, toda enrolada, tal. A palavra, ela revela tudo para nós. A palavra não deixa nada oculto, a palavra não deixa nada escondido. Ela revela. Amém? Ela revela. Vamos adiante. Tiago, capítulo 2, versículo 1 e 9. Mais um trecho acerca da palavra. Porque a palavra daquele tempo é a mesma de hoje. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória,
em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com um anel de ouro no dedo, com vestidos preciosos, e também entrar algum pobre com sórdido vestido, e atentardes para o que traz o vestido precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui em um lugar de honra, e disseres ao pobre, tu fica aí em pé, ou assenta-te abaixo do meu estrado. Olha só. Porventura, não fizeste distinção dentre de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? E aí a Bíblia fala da acepção de pessoas. A Bíblia é viva, eficaz, penetrante, mais afiada que uma espada de 2 gumes. Ela é afiada. Quantas vezes nós vemos isso? Poderosos, ricos, cheios de pompa, de riquezas. Não. Chegou o irmão fulano. Chegou fulano de tal. Arruma um lugar bom para ele aqui. Bota ele aqui do meu lado. Não, fica aqui, é isso assim, assim. Chegou o Zé Manezinho lá, o Zé Ninguémzinho. Quem? Quem é? Apresenta o irmão. O Zé Manezinho. Tá bom, deixa ele lá. Tá muito bom. Fulano de tal. Opa! Vamos apresentar o fulano de tal. Isso é acepção. Vamos dar um lugar de honra para ele, para ela. Ah, Jesus, misericórdia. Porventura não fizeste distinção dentro de vós mesmos, e não vos fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus, aos pobres deste mundo, para serem ricos na fé, e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Porventura não escolheu Deus os pobres deste mundo? Aí você vê a parábola do rico e de Lázaro, né? O rico, para Jesus, o rico nem nome tinha, era o rico. Amém? Rico, cheio de posse, tal. Lázaro, pobre, coitado, miserável. Morreu os dois. E Lázaro foi para o seio de Abraão, foi para o paraíso. Muito bem, feliz, alegre. E o rico foi para onde? O rico foi para onde, irmãos? Bíblia. O rico foi para inferno. Vamos lá, o inferno ainda não foi inaugurado. O rico foi para o Hades, um lugar de sofrimento. Amém? Cu de ensino, vamos aproveitar logo, né? Cu de ensino. O rico foi para o Hades. É um lugar de tormento, de sofrimento. Lugar de tormento. Obrigado, pastor. Aí está lá. E ele olhando e vendo tudo. Vendo Lázaro lá passeando no ar-condicionado do céu. No gozo, coisa boa. Senhor, fala para o Lázaro. Olha a ponta, eu estou sofrendo aqui. A ponta do dedo para me dar um pouquinho de refresco. Não dá, não. Ele não vai, não. Né? Porque entre você e ele, tem um abismo, não tem como passar. O tempo seu já foi. Então o Senhor faz o seguinte: deixa eu voltar lá, eu vou pregar para minha família, meus familiares, meus irmãos, amigos, para eles não virem parar neste lugar. Olha, escute, essa parábola de Jesus, eu particularmente, creio que foi algo real. E que Jesus citou como uma parábola, mas foi algo que para mim foi real, para mim, tá? Particular. Estou pregando doutrina e heresia, não, por favor. Mas eu penso dessa forma. E ele falou: deixa eu voltar lá. E aí o Senhor disse para ele: não, meu filho. Eles têm Moisés e os profetas, ou seja, a palavra de Deus do tempo deles. Eles têm o Moisés, escute eles. Eles têm que escutar eles.
para que eles não possam vir aqui. Eles têm o quê? Moisés e os profetas. Eles têm a palavra. A palavra que nos vai dar a salvação ou a perdição, irmãos. É a palavra, irmãos, como ela é viva e eficaz, ela que nos guia e nos mostra qual é o caminho da salvação e qual é o caminho da perdição. Você está aqui hoje por quê? Porque você ouviu a palavra. E você está aqui hoje por quê? Insistindo, persistindo, a cada dia você caminhando na presença do Senhor. Por que você está aqui? Porque você sabe que a palavra nos traz a salvação. E se não estiver alicerçado na palavra, se não tiver a palavra na sua vida, você vai ser levado à perdição. Amém? Tiago, nós já lemos 2, de 1 a 9. Estamos acabando. Versículo 5. Versículo 6. Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprime os ricos e não vos arrasta aos tribunais? Porventura não blasfemam eles o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprires conforme a Escritura, a palavra, a lei real, amarás o teu próximo como a ti mesmo, bens fazeis. Mas se fazeis acepção de pessoas, cometeis pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Amém? A sentença está aqui já. Já está aqui. Fez acepção e distinção, você vai responder perante Deus. Você entende isso? Amém? Vai responder. Muita gente vai responder. Muita gente. Tiago, capítulo 3. Versículo 13. Antes disso, versículo 1. Antes disso. Mais um trecho. Meus irmãos, muitos de vós não sejam mestres, sabendo que receberemos mais duro juízo. Porque todos tropeçamos em muitas coisas. Se alguém não tropeça em palavra, tal varão é perfeito e poderoso para também refrear todo o corpo. Interessante. Ora, nós pomos o freio na boca dos cavalos, para que nos obedeçam, e conseguimos dirigir todo o seu corpo. Vede também as naus, que sendo tão grandes, e levadas de impetuosos ventos, se viram como um bem pequeno leme, para onde quer a vontade daquele que as governa. Assim também, a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Eu já disse, eu sou marinheiro. E é interessante essa situação do leme, porque todo navio enorme, os navios de guerra são enormes, são grandes. E lá em cima, no lugar que é chamado de passadiço, que é onde tem o leme da navegação, hoje são tudo automático, não é igual aquele dos piratas, né? Redondo com aquele monte de coisa e tal. É um pouco diferente. Hoje eles são pequenos, tipo, parece um joystick de computador de jogo. Então ali é o leme. E tem a pessoa que fica ali responsável, a mando do comandante. O comandante diz, você vai para esse lado ou vai para aquele lado, que nós chamamos de bombordo ou boreste, esquerda ou direita, bombordo ou boreste. Tantos graus a bombordo, tantos graus a boreste. E a pessoa pega e gira. E lá embaixo, tudo é interligado, para chegar lá no finalzinho, lá no finalzinho. Um leme, de acordo com o tamanho do navio, um leme é pequeno. E faz com que o navio gire para um lado ou para o outro. Para um lado ou para o outro. E aí ele diz aqui, que todo varão que controla é um varão perfeito, controla as suas palavras.
A palavra de Deus é viva e eficaz, e ela nos ensina nessa noite, ela nos mostra essa noite a necessidade de termos cuidado com tudo aquilo que falamos também, porque a palavra que a gente lança, ela não tem volta. Ela vai e vai reproduzir algum fruto, seja bom, seja mal. É ou não é? É assim que o pessoal fala a respeito da fofoca, a tal da fofoca. Fulano fez isso, aquilo outro. Aí começa, como uma labareda de fogo, um grande bosque, um pequeno fogo. O versículo 6 diz que a língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. E ele é um membro piquititinho, né? Segura a ponta da sua língua aí, consegue? É piquititinho, né? Segura. Você consegue, nem... Eu estou brincando aqui, não pode fazer isso não. Tenta em casa, puxa ela para fora para tu ver o tamanho dela. Talvez assim, um pouquinho. Pouquinho. Mas faz um estrago na vida das pessoas. E muitas vezes nós só ouvimos um lado, não ouvimos o outro lado. Muitas vezes é dito só uma parte, não é dito o outro. Porque se ela não tiver controle, acabou com tudo. Mata uma pessoa. Tem pessoas que suicidam por causa de fofoca. Já viu isso? Está aí, aparece até na mídia. Eu estava lendo até hoje o caso de uma artista muito bonita há 20 anos atrás, da Rede Globo, que levantaram a fofoca contra ela, ela suicidou por causa da fofoca que levantaram contra ela. É o poder da palavra maldita. A Bíblia é a palavra viva e eficaz, que traz vida. Abra sua boca para falar da palavra viva e eficaz, porque ela vai gerar vida para quem te ouvir. Amém? Versículo 13. Agora, quem dentre vós é sábio e entendido? No capítulo 3 de Tiago. Olha que a gente está só vendo o livro de Tiago, hein? Tem vários outros livros da Bíblia. Vou terminar. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz, para os que exercitam a paz. Amém? E para finalizar, Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Apocalipse, capítulo 1, versículo 16. Nós vamos ver, quando João tem a figura de Jesus Cristo, glorificado, vindo para a terra, a exercer justiça. Apocalipse 1,16 diz assim: e ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. Saiu o quê? Saiu o quê? Uma espada da boca de quem? Da boca de quem? Jesus. Escute. Final dos tempos, Apocalipse. A visão que João teve foi de Jesus glorificado, e da boca dele saiu a espada de dois legumes. Ó, misericórdia. A espada de 2 gumes, é a maneira da gente falar. Apocalipse 2,12. Ao anjo da igreja que está em Pérgamo, escreve isso. Isto diz aquele que tem espada aguda de 2 fios.
2,16. Arrependa-te, pois, quando não em breve virei a ti, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Foi a espada da minha boca. Irmãos, tudo isso está se referindo, sabe o que é? A palavra. A palavra. É a palavra de Deus, é que vai julgar o mundo, é a palavra de Deus que vai julgar as pessoas, é a palavra de Deus que vai destruir tudo de errado que existe nesse mundo. É a palavra. A espada que sai da boca do Senhor é a palavra. E finalmente, Apocalipse. Ainda Apocalipse. Capítulo 19. E versículo 15. E da sua boca, de novo, saiu uma aguda espada. Olha só. Entenda a figura de linguagem, entenda o simbolismo. O que é que vai condenar as nações? E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do nosso Deus, do Deus Todo-Poderoso. E os demais, versículo 21, foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves já se fartaram das suas carnes. A espada é a palavra de Deus, que é viva, eficaz, e que no fim de tudo estará julgando, estará condenando todos aqueles que pecaram e foram contra ao Senhor. Quer ter vida? Quer ter vitória? Quer ter esperança? Quer ter força? Quer ter vigor? Ame esta palavra, abrace esta palavra, leia esta palavra, engula, coma essa palavra, e Deus vai te dar grandes bênçãos através desta palavra. Amém? Aleluia, que Deus abençoe os irmãos. Ore, clame, mas leia a palavra. Deus abençoe, em nome de Jesus.